A Realme vem investindo no segmento de intermediários no Brasil com a promessa de entregar o melhor custo-benefício. Já analisamos vários modelos da marca, mas temos agora em mãos o C25, que mira o segmento de entrada e promete superar os basicões da Samsung, Motorola e Xiaomi. Será que vale a pena? Vamos conferir. O Realme C25 não vai te atrair pelo design. Ele tem corpo simples em plástico e pode ser encontrado em duas opções de cinza, esta mais clara com um leve tom azulado e outra mais puxada para o grafite. A maior parte da traseira traz linhas finas que deixam o celular menos escorregadio por causa da textura, enquanto há uma estreita faixa na esquerda com acabamento mais liso e vem estampado o nome da empresa. O leitor biométrico fica na traseira e responde rapidamente ao toque. O conjunto de câmeras segue no estilo cooktop, sendo formado por 3 lentes e um LED em flash. Na parte frontal há entalhe de gota, diferente de intermediários da marca que apostam em um furo para a câmera de selfies. Do lado direito há o botão de energia e de controle de volume, enquanto do lado esquerdo temos apenas a gaveta, que suporta 2 chips e um cartão de memória ao mesmo tempo. Na parte inferior encontramos a entrada para fone de ouvido, microfone e entrada USB-C e alto-falante. Não espere por NFC no Realme C25, mas pelo menos há suporte a Wi-Fi AC para a rede 5 GHz e Bluetooth 5.0. Também não espere por alguma resistência especial na tela ou proteção contra a água. O básico da Realme traz painel LCD de 6,5 polegadas com resolução HD Plus e taxa de 60 Hz. O nível de brilho é bom para ambientes muito iluminados e está acima de muitos aparelhos básicos da Xiaomi e Motorola. Porém, não chega a competir em contraste, apesar de que as cores exibidas não pecam em tonalidade. Uma tela AMOLED seria bem-vinda, mas são poucas as fabricantes que trazem esta tecnologia em aparelhos mais baratos. Também não espere por suporte HDR10 para ver vídeos no YouTube e serviço de streaming. A tela do Realme C25 faz apenas o básico. Já a parte sonora poderia ser melhor, há apenas uma saída de som na parte inferior, o que limita a som mono. A potência é decente, mas faltam graves e médios. É o tipo de celular que serve para ver vídeos no YouTube, mas fica limitado para jogos e filmes. A Realme não envia fone de ouvido com o aparelho, mas pelo menos há entrada padrão para isso. O C25 vem equipado com a plataforma Helio G70 da MediaTek, acompanhado de 4 GB de RAM. É uma boa configuração, mas não chegou a impressionar em nosso teste de velocidade. Ele foi mais lento que outros modelos na mesma faixa de preço, mas chega a superar alguns lançamentos recentes como o Galaxy M12. A quantidade de memória é suficiente para segurar uma boa quantidade de aplicativos abertos, mas o sistema mata tudo para economizar bateria. E como será que o básico da Realme se sai em benchmarks? Se você se importa com pontuação no AnTuTu, tivemos pouco mais de 200 mil pontos, o que o coloca pouco acima do Moto G20 e muito acima do Galaxy M12. Ele também vai bem em jogos graças à boa GPU aliada à baixa resolução de tela. No PUBG conseguimos boa fluidez na qualidade HD com tudo ativado. No Mortal Kombat registramos média de 60 FPS e no COD Mobile foi possível jogar na qualidade média sem engasgos. Jogos casuais vão sempre tirar o máximo proveito da tela de 60 Hz do aparelho. O desempenho é bacana, mas é a bateria que realmente impressiona. O C25 vem com generosa bateria de 6.000 mAh e rendeu muito em nosso teste padronizado. Conseguimos usar o aparelho por mais de 40 horas em uso moderado, o que o coloca muito acima dos aparelhos que testamos que ficam próximos das 30 horas. O software agressivo tenta ao máximo evitar que aplicativos e serviços fiquem em execução em segundo plano, e isso ajuda bastante a bateria a render ao máximo. Ainda assim, há um modo super economia de energia que a Realme promete ser capaz de fazer os 5% finais de uma carga render em várias horas. O carregador de 18 watts que acompanha o C25 leva mais de 3 horas para preencher a bateria. Ele recupera apenas 14% em 15 minutos de carga e chega a 23% em meia hora. O Realme C25 vem com Android 11 modificado pela interface Realme 2.0, a mesma presente em modelos superiores da marca. O sistema flui bem e não apresenta engasgos constantes, como ainda é comum em muitos aparelhos de entrada. O que poderia ser melhor é a tradução para o português, que mistura o nosso idioma com o de Portugal. A parte de customização da interface lembra o que temos no Android da Motorola, enquanto os extras parecem que foram copiados da One UI, como a barra lateral inteligente que se inspira na tela Edge da linha Galaxy. Há suporte a tema escuro e a possibilidade de configurar o Google Assistente para o botão de energia. No momento que testamos, ele estava com patch de segurança em dia, enquanto tem fabricantes que não dão importância à segurança do sistema. O Realme C25 possui duas configurações distintas de câmeras.
O modelo indiano vem com sensor de 13 megapixels, enquanto o global, o mesmo que veio para o Brasil, traz câmera principal de 48 megapixels. Ainda temos mais duas câmeras de 2 megapixels, enquanto na parte frontal há uma câmera de 8 megapixels para selfies. A qualidade fotográfica do C25 não é das melhores. Em situações favoráveis terá fotos decentes, mas contra a luz há perda de texturas e o alcance dinâmico fica limitado. A inteligência artificial que exagera no contraste e só piora as fotos. Falta a câmera ultra-wide para capturar imagens de cenários mais amplos, o que seria bem mais útil que a câmera macro, que tem resolução muito baixa e peca na capacidade de foco. O efeito retrato é bastante artificial e apresenta falhas. Fotos noturnas não apresentam muitos ruídos, mas o modo noturno exagera na exposição e deixa a luz estourada. A câmera preto em branco serve como um complemento para dar um toque artístico às fotos, mas na prática não tem muita utilidade. A câmera frontal tem resolução baixa, então não espere por selfies ricas em detalhes. Pelo menos o C25 acerta no tom de pele e tem bom contraste. O modo retrato faz bom recorte e o efeito de desfoque não é artificial. Selfies à noite saem escuras, por mais que você esteja próximo de uma fonte de luz. Usar o modo noturno deixa as fotos muito mais claras, mas em troca de ruídos elevados e luz estourada. A filmadora é capaz de gravar a no máximo Full HD, seja com a traseira ou frontal. A diferença é que a câmera principal pode fazer vídeos a 60 fps. Não há estabilização eletrônica para lidar com os tremidos e o foco não é dos mais ágeis. O som capturado é estéreo, mas a qualidade é apenas mediana. O C25 é uma boa aposta da Realme no segmento de entrada, mas como ele se sai contra os rivais da Samsung e Motorola? O Moto G20 foi mais ágil em nosso teste de multitarefas e tem tela de 90 Hz que pode ser atrativo para quem busca maior fluidez em aplicativos e jogos. A bateria dura bem, apesar de render muito menos, mas o maior ponto fraco do Motorola é levar 5 horas para recarregar. As câmeras são piores à noite, mas é melhor em selfies. O Galaxy M12 também é outra opção com tela de 90 Hz, mas ele foi ainda mais lento que o C25 em nosso teste de velocidade. A bateria do Galaxy rende bastante e demora menos para recarregar, enquanto as câmeras ficam no mesmo nível do rival da Realme. O Realme C25 é o celular ideal para quem busca uma experiência básica. Ele tem boa tela, não sofre para rodar aplicativos e jogos, consegue registrar fotos decentes e tem bateria que dura muito. É o tipo de celular que você vai recarregar a cada 2 dias e poderá passar o final de semana fora de casa sem se preocupar em levar o carregador com você. Claro que para isso ele precisa ficar matando os aplicativos na RAM, então tudo recarrega com frequência, com exceção de um ou outro aplicativo. No geral, é o basicão que faz bem o básico e compete bem contra os rivais da Samsung e Motorola. Ele chegou ao mercado por R$ 1.600, mas pode ser encontrado no varejo nacional por pouco mais de R$ 1.000 na versão com 128 GB de armazenamento. É um custo-benefício interessante e ficará ainda melhor quando aparecer por menos de R$ 1.000. Se ficou interessado e quer encontrar as melhores ofertas, é só clicar nos links aí abaixo. E fique à vontade para comentar o que achou do basicão rei da bateria. Eu fico por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.